Estou obcecada pelo cara e preciso de ajuda. Olá, muito prazer, aqui é a Aline Rocha e nesse perfil eu e meu marido André, a gente fala sobre contato com o eu superior e como ser guiado por ele e literalmente como ter esse conselheiro particular que é o seu próprio eu superior. Se você curte esse tipo de conteúdo, comenta bastante no vídeo, clica no aviãozinho, espalha para todo mundo que é para chegar no maior número de pessoas. Bom, falar um pouquinho sobre a obsessão. A obsessão, ela fica presa na decepção. Essa palavra é muito importante, decepção. O que isso significa? Que você criou uma história na sua cabeça e essa história não se torna realidade. Ou seja, é uma história de algo que você gostaria muito de ter vivido e aquilo não se torna realidade. E você fica tentando co-criar, como se fosse uma música repetitiva na sua cabeça que ela não chegou no fim. Você não viveu aquilo que você imaginou que você ia viver. E aí, porque você não viveu aquilo que você imaginou que você ia viver, você fica obcecada. Por quê? É como eu ouvi o meio da música várias e várias vezes e ela não chega no fim, aquilo não finalizou. Ou seja, é como se fosse um resgate que precisa ser feito do ponto de vista de, cara, eu queria muito viver alguma coisa e entra em estado de fascínio. Imagina uma criança que nunca comeu doce. Você coloca o doce, uma bala, e ela come. E aí ela sente aquilo e ela imagina uma piscina inteira de balas. Só que não tem mais balas, é só uma. E aí ela começa a ficar obcecada por doce. Por quê? Porque ela imaginou algo assim, nossa, meu Deus, eu fiquei fascinada. E aí, por causa da sensação de fascínio, que é muito próxima da sensação de admiração, inspiração e motivação, só que de um jeito descompensado, que vai para paixão exagerada, que vai para o aprisionamento, é quando eu começo a tentar buscar aquela realidade e fazer ela se tornar tangível, né? Eu quero viver aquela história que eu imaginei na minha cabeça. É importante dizer que o nosso cérebro, ele não sabe a diferença entre realidade e imaginação. Eu te provo. Imagina agora um limão. Fecha os olhos, imagina um limão e sente na sua boca. Vai chegar um determinado momento que automaticamente você vai começar a salivar. Por quê? Porque o seu cérebro, ele manda sinapses cerebrais e energia para o seu corpo lidar com o limão. Por quê? Porque ele não sabe que é só imaginação da sua cabeça. Então, quando você imaginou uma história com alguém, quando você imaginou um emprego e aquilo não aconteceu daquela forma, o seu cérebro cracha, ele quebra no meio, porque ele fica, ué, eu não sei mais o que é realidade e o que não é. O que isso significa? Que quando você se afasta da realidade, você entra em estado obsessivo. Então, pensa que a fonte criadora de tudo que existe, Deus, a fonte criadora, ela é a pura verdade. É a vibração elevadíssima da aceitação da verdade, da leveza da aceitação da realidade. E a obsessão é uma vibração baixa por quê? Porque ela é exatamente o contrário. Ela é a total inaceitação da realidade. Por quê? Você não aceita a verdade como ela é. Você conhece uma pessoa e é uma pessoa agressiva, abusiva, uma pessoa que, sei lá, tem comportamentos de algum vício muito exagerado, alguma coisa assim, e você não aceita a realidade. Aquela pessoa não presta. Só que você fica ali o tempo todo cultivando essa história na sua cabeça, como se você fosse mudar aquela pessoa. E você se afasta completamente da fonte criadora, que é a leveza. E entra num peso muito exagerado de inaceitação da verdade exatamente como ela é. É importante dizer também que a obsessão, ela fica presa até que você se conecte com a verdade, que é a fonte criadora de tudo que existe. Qual é o seu meio de contato com a fonte criadora de tudo que existe? É o seu eu superior. Só que o seu eu superior determina o que você tem de experiências. Imagina como se tivesse um joystick. Você é o avatar, o seu eu superior é a sua consciência elevada julgando. Alegoria, não é assim que funciona. O seu eu superior é você, ele está dentro de você, só que é uma parte da sua própria consciência que você só acessa quando você está com inspirações divinas. Né? Tem formas de acessar, no nosso método a gente ensina como faz. Mas, quando você está nessa inspiração divina, você se conecta com a fonte criadora e você consegue
ter o seu acesso à verdade divina. E aí você pode perguntar para o seu eu superior, por exemplo, qual é a verdade sobre determinada pessoa. E o seu eu superior vai te dizer algo que ilumine e te liberte desse aprisionamento do fascínio. Algo, por exemplo, essa pessoa, sei lá, viciada em XPTO coisa. Não vai fazer bem para você. E seu eu superior já decidiu que você não vai viver essa situação. Ou seja, por mais que você tenha criado uma história na sua cabeça e ela seja uma história muito cara para você, muito preciosa, muito importante para você, seu eu superior já decidiu que não vai acontecer. Não importa o quão força você ponha nisso. Não vai, porque ele já decidiu que não vai acontecer. Basta você entender com o seu eu superior por que ele decidiu. Sempre é porque é melhor para você. Seu eu superior é você, a sua consciência mais divina e elevada, que é a sua consciência que te conecta com a fonte criadora. Logo, o seu eu superior, ele sabe a verdade divina das coisas. Seu eu superior sabe que determinada pessoa não vai te fazer bem, por algo que você não tá vendo, mas ele tá, ou ela, né, no caso, enfim, depende do seu próprio contato e sistema de crenças em relação ao seu eu superior. Mas já sabe que aquilo não vai ser bom para você. E você precisa descobrir o porquê que aquela decisão foi tomada por você mesmo, pelo seu próprio coração. Se você tivesse todas as informações do seu eu superior, você teria tomado exatamente essa decisão de não ficar com aquela pessoa, por exemplo. De não viver essa história que você gostaria muito de viver. Então, entender com o seu eu superior por que essa história não está se traduzindo em verdade, não está virando realidade, é quando você começa a soltar a obsessão. E aí você pode curar a obsessão a partir do momento em que você começar a acessar essa verdade. Então, quando a gente está falando sobre obsessão, é muito importante trazer todos esses aspectos, né? Principalmente esse aspecto da verdade, que é a chave que desbloqueia a obsessão. A verdade, a capacidade de ver a pessoa como realmente ela é. E você vai perguntar para mim assim: ah, Aline, mas e as obsessões que não são de pessoas com corpo de carbono, ou seja, pessoas que já morreram? É a mesma coisa. Imagina, tá? Eu fui lá e fiz mal pra uma pessoa. Essa pessoa não tem mais um corpo de carbono. Essa pessoa tinha um vislumbre muito grande da vida dela. Ela tinha uma expectativa, uma esperança muito grande em relação à vida dela. Que ela queria ter vivido muitas coisas. E essa pessoa entra nesse estado de obsessão, decepção. Eu não vou viver por causa da Aline, por exemplo. E aí começa a culpar. Só imagina essa situação. Imagina você sendo culpado por alguém que não tem um corpinho de carbono, como se você fosse a causa da decepção daquela pessoa. E aí aquela pessoa, ela fica ali obsediando você. Você vai me pagar porque eu queria ter vivido, eu queria ter me casado, eu queria não sei o quê, um monte de coisa e não pude. Seja nessa vida ou em outros, qualquer coisa. Essa pessoa não consegue acessar a realidade, a verdade divina. Porque essa pessoa, ela tá presa ou na inveja ou na vingança. A inveja e a vingança são sentimentos, sensações muito próximas da obsessão. Por quê? Eu não aceito a realidade. É o ego muito exagerado. Eu não aceito. Eu vou fazer isso acontecer. Eu vou viver, nem que seja através da vida de outra pessoa. Eu não aceito que eu não tenho mais um corpinho de carbono, por exemplo, que já fui pro outro lado. E aí essa pessoa que não aceita a realidade, ela fica ali nos outros e ela não consegue ver o outro ser humano. Ela se afastou da fonte criadora de tal forma que ela não percebe mais o outro ser humano como o outro ser humano realmente é. Então é como se olhasse para uma pessoa e a dor daquela pessoa de decepção é tão grande que ela não consegue ver quem realmente a outra pessoa é. Então olha para uma pessoa que está sendo gentil, que está sendo amoroso e olha e pensa, olha lá, cínica, falsa. Sendo que na verdade não, aquela pessoa realmente é gentil e amorosa. Olha, ou então, no caso contrário, olha, tá super apaixonado, criado assim, nossa, uma história de amor eterno com alguém. E aí olha para aquela pessoa e não vê que aquela pessoa é um babaca. E aí você não consegue acessar a verdade exatamente como ela é. Ou seja, se você está em algum estado obsessivo em relação a outra pessoa, se conecta com seu eu superior,
E primeira coisa, entende com o seu eu superior como e por que você não viveu a história que você gostaria tanto de ter vivido. Identifica dentro de você qual é a história que você gostaria de ter vivido, a realidade que você gostaria de ter vivido e se decepcionou e não viveu. Seja um relacionamento, um trabalho, família, qual é a história, qual é a vida que você gostaria de... A verdade, né? Qual que é concreto, qual é a realidade que você gostaria de ter vivido e não viveu. E você se decepcionou e no momento da decepção, que foi a quebra da ilusão, você começou a entrar em estado obsessivo por incapacidade de ver e aceitar aquela realidade, de que você não vai viver essa história. Seu eu superior sabe toda a realidade. Pergunte para ele essa segunda coisa, ou seja, por que eu não posso, ou não deveria, ou não vou, simplesmente não vou viver isso que eu gostaria tanto de ter vivido. E aí o seu eu superior vai te explicar o porquê. E você vai entender que é pro seu bem maior e de todos aqueles que te cercam. Não é para viver. Por quê? Porque o seu eu superior decidiu que não ia acontecer. Se ele tivesse decidido que ia acontecer, você estava vivendo essa realidade agora. Como não tá, é porque o seu eu superior sabe que tem alguma coisa que precisa ser ou adaptado antes, ou que você precisa mudar, ou que precisa mudar no contexto geral entre todas as pessoas envolvidas, entre todas as situações, às vezes situações, sei lá, econômicas, do país, vai saber? Que você não pode viver essa realidade agora. E aí você consegue aceitar a verdade. Ok, eu não vou viver essa realidade nesse momento da forma que eu gostaria. Eu vou lidar com a realidade. Você não pode impedir um pombo de cagar na sua cabeça, mas você pode impedir um pombo de fazer um ninho nela. Então, se você tá nesse processo de estar obcecado por uma pessoa, se conecta com seu eu superior. Se você não sabe como se conectar com seu eu superior, então considera, dá uma olhada no nosso método, comenta aqui nesse vídeo, Semana do Eu Superior, que nesse vídeo aqui a gente vai mostrar como se conectar com o seu eu superior, por que se conectar com o seu eu superior. A gente vai explicar tudo que você precisa saber sobre a sua conexão com o seu eu superior, tá bom? Então, beijo!